Olá, seja muito bem-vindo. Começa mais um Código Aberto, o seu programa semanal de estudo da Palavra de Deus. Nessa semana eu quero falar para você sobre guerra. Você sabia que nos últimos 3.100 anos o mundo teve apenas 300 anos de paz? Mais de 8.000 tratados de paz foram desrespeitados. Na Primeira Guerra Mundial, houveram 10 milhões de mortos. Na Segunda Guerra Mundial, 50 milhões e na Guerra Fria, 20 milhões. Mas eu quero falar para você de uma guerra espiritual, uma guerra que acontece no seu coração, uma guerra na qual você pode ser vitorioso através do poder do Espírito Santo. E é sobre isso que vamos estudar essa semana, Vivendo no Espírito. E eu tenho aqui convidados muito especiais para falar sobre esse assunto, que já estiveram com a gente em 2 outros programas aí anteriores. Vocês podem se apresentar mais uma vez, dizer o nome de vocês, onde vocês trabalham. Pode começar. Ok, eu sou a Cecília, eu sou tradutora, moro em Costa Rica, no Mato Grosso do Sul. Que legal. Oi, meu nome é Paulo, eu moro em São Paulo e estudo engenharia naval. Olha que legal, hein? Rapaz estudioso aí. Tá terminando já? Termino até o meio do ano que vem, eu termino. Olá, meu nome é Daniel Salles, eu sou compositor, moro em Curitiba e trabalho na Igreja Adventista Central como ministro da música. Muito legal. Em outros programas a gente já perguntou um pouquinho sobre a vida de vocês, sobre cidade, sobre o trabalho que vocês fazem na igreja. Eu queria conhecer um pouco mais de vocês, hobby de vocês, coisas que vocês gostam de fazer em casa ou por aí. Fala pra gente, os hobbies que vocês têm. Bom, pensando aqui, eu acho que eu tenho mais hobby do que tempos livres para executá-los todos. Mas eu gosto muito de ler, embora eu trabalhe com a palavra escrita, eu ainda gosto de ler e sempre que eu posso eu leio no tempo livre. Além disso, eu sou apaixonada por conhecer lugares diferentes. Não só viajando, embora eu ame viajar e uma das minhas alegrias seja planejar as férias, simples ou mais elaboradas, mas também ir em pequenos lugares perto de onde eu moro que eu ainda não conheço. Isso me faz muito feliz. Legal, legal. E além disso, tem um outro hobby que eu acabo exercendo por ser também uma esposa e dona de casa, que é a culinária. Eu gosto bastante de cozinhar e é algo que me deixa muito feliz. Olha, vamos esperar o convite aí, né? Então, dessa mestre cook aí pra gente provar aí, né? Um desses quitutes aí. É isso aí. E o próximo aí, Paulo. Você gosta de cozinhar também? Eu também adoro cozinhar, eu cozinho muito bem, massas, né, miojos e afins, é minha especialidade. Não é meu talento mesmo. Mas eu gosto de jogar basquete, eu gosto do Por esporte. que será, né? Aproveitar, né? Tem que aproveitar, né? Eu gosto de viajar também, um negócio que toca no coração. E sempre que dá, a gente dá uma escapulia. Teve um programa que você falou de que você viajou pra Amazônia, né? Tem outros lugares legais assim, exóticos, diferentes que você já viajou, assim? Nosso querido Brasil tem muitos lugares, né? Sempre que eu posso, eu vou para lugares que eu não conheço do Brasil. E, sei lá, desde São Paulo tem lugares legais perto de onde eu moro, mas você vai um pouco mais longe, ao redor, nos estados vizinhos já também tem coisa, no Nordeste, tem muitas maravilhas. E você vai aprendendo, né? Como você falou, acho que tem esse aspecto da viagem, não é legal só que você se distrai e vê coisas novas, você aprende. Isso também é legal. Legal, legal. Então, finalmente, o Daniel, conta pra gente aí o que você gosta de fazer. Cara, eu gosto, assim como a Cecília, de cozinhar também. Faço feijão, arroz. Olha só, eu não consigo imaginar você feijãozinho cozinhando. especial. Olha que beleza. Com tempero nordestino, assim, bem legal. Eu faço também um escondidinho de abóbora, cara, espetáculo. Vamos provar, amigo. Pessoal, tá todo mundo com Por fome favor. aqui falando de comida. Vamos mudar de assunto Sempre que aí? quiserem ir Eu a acho que eu vou chamar um Curitiba. intervalo aqui pra gente fazer uma boquinha. Não, mas cozinhar é um bom hobby. Gosto também de ler, gosto de viajar e atualmente eu diria que é um hobby porque eu comecei a fazer por pura paixão, né? Aliás, eu me dou um luxo de só fazer coisas que eu gosto mesmo de fazer. Então foi assim, é assim com a minha carreira musical e agora eu estou cursando pós-graduação em terapia familiar sistêmica. Olha só. Então é algo que eu comecei a fazer por pura paixão, por amor mesmo. E é um hobby e ao mesmo tempo já é já tem uma perspectiva aí de futuro, trabalhar com aconselhamento, com a igreja, que eu adoro fazer isso também. Legal, muito bom. Para a gente começar o nosso assunto do estudo da Palavra de Deus, queria pedir ao Paulo para que faça uma prece, uma oração para a gente. Vamos orar? Querido Deus, nós pedimos a Tua presença entre nós aqui, nós
conversas que vamos ter, especialmente nos lares de cada pessoa que está nos assistindo. Que o Senhor nos abençoe e nos abra os olhos e a mente a entendermos o que o Senhor quer comunicar para a gente. Em nome de Jesus, amém. Amém. Mas ainda antes de começarmos o nosso estudo, nós temos o código de hoje. E o prêmio é muito especial, é o CD Quem Imaginou, do Wagner Dida. Você já tem CD? Ele pode ser seu agora se você twittar para @códigoabertoNT. O seguinte enigma que eu vou dizer para você agora. Preste atenção no assunto que a gente vai debater hoje, que você vai ver logo a resposta. O código é o seguinte: menos 15x mais 9y é igual a viver no Espírito. Eu vou repetir. Menos 15x mais 9y é igual a viver no Espírito. Tá muito fácil. Eu já sinto que os meus convidados já estão assim, querendo falar. Não fala. Daniel, de novo você quer falar já, cara? Já deixei Não, até o eu microfone nem vou aqui. pedir para você falar, porque o Daniel é realmente muito Tá inteligente. aqui, ó. É um decifrador, é um Daniel, né, praticamente, né? Um desvendador dos mistérios. Todo Daniel certo? tem esse... Todo Daniel tem esse lado, tem assim, esse né? lado... Que maravilha, Profético. hein? Que maravilha. Mas então a gente vai, então, daqui a pouco decifrar, então, menos 15x mais 9y igual a viver no Espírito. Tweet pra gente, não ligue, tweet pra gente, @códigoabertoNT, e você vai, então, concorrer entre aqueles que acertarem, vai concorrer ao CD do Wagner Dida, Quem Imaginou. Para a introdução do nosso assunto, vamos assistir a um vídeo muito especial. Acompanhe aqui com a gente. Olá, Daniel. Olá, amigos do Código Aberto. Eu tenho a certeza de que o tema dessa semana vai empolgar você, vai envolver você. Tem alguma coisa que você sente que está errado e que você deveria abandonar? Tem alguma coisa que você gostaria de fazer e você não consegue fazer como cristão? Não se surpreenda, essa não é somente a sua luta. Essa é a luta de todos nós. Você vai estudar essa semana. É a luta da carne contra o espírito. Como diz o apóstolo Paulo, é aquilo que eu quero e não consigo. E aquilo que eu não quero, infelizmente eu faço. Você vai descobrir qual a relação que existe entre guarda dos mandamentos e andar no Espírito. Você vai descobrir também que o conflito existe e nós seremos libertos dele quando Jesus voltar, da luta entre a carne e o Espírito. Você vai estudar essa semana qual é a natureza e como nós somos influenciados pelos desejos da carne. Por outro lado, você vai descobrir os frutos do Espírito, aquilo que o Senhor deseja colocar dentro de nós. Como nós vamos conseguir produzir os frutos do Espírito? Você vai estudar essa semana que o Senhor tem um caminho para a gente, um caminho para que os frutos do Espírito sejam produzidos na nossa vida. Amém, muito legal. Obrigado, pastor Gilmar Batistotti, pela sua mensagem. E você que está acompanhando a gente pela internet, está em casa assistindo a televisão, você pode entrar aí no site que está aparecendo agora, o nosso blog. Você pode acompanhar esse vídeo e também os outros vídeos anteriores. Pessoal, aqui o pastor Gilmar falou de uma guerra que existe dentro da gente. Tem 2 textos especiais na Bíblia que falam dessa guerra. O primeiro, alguém pode abrir para mim, é Gálatas 5,17. E o outro é Romanos 7, 14 a 24. Alguém pode estar em casa perguntando, que guerra é essa? Como é que ela acontece? Pode ler para a gente, Paulo, o primeiro texto? Gálatas 5,17. Pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito o que é contrário à carne. Estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. O que é isso? Que guerra é essa? Carne, espírito, o que é isso? A carne simboliza toda a tendência humana para o pecado e para aquilo que não presta, para aquilo que não serve. E o Espírito representa tudo aquilo que é o plano de Deus, tudo aquilo que Deus quer restaurar e colocar no coração humano. Obviamente, onde a Bíblia diz que onde a luz está, as trevas não ficam. Consequentemente, onde a natureza
pecaminosa está, a natureza espiritual não pode persistir e vice-versa. Então, aí há uma guerra, aí há um confronto, né, entre a natureza espiritual e a natureza carnal. Mas eu pergunto, essa guerra acontece com todo mundo ou não? O que vocês acham? Com um grupo específico? Na verdade, os conflitos morais, eles acontecem com todos os seres humanos, sim. Mas eles são mais pronunciados naqueles que tomaram a decisão de viver ao lado de Cristo. Por quê? Porque quando a gente toma essa decisão, a gente aprende qual é o padrão elevado que a Bíblia nos deixou. E aí este conflito, sim, se torna mais ferrenho, mais difícil e mais pronunciado. E tem outro texto, né, Cecília, pra gente? Lê pra gente aí Romanos 7, 14 a 24. Vai lendo aí o texto, aí a gente vai comentando um pouquinho sobre essa guerra também dentro do nosso coração, das duas naturezas. Romanos 7, verso 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Legal, acho que até aí tá bom. De repente a gente pode até voltar a esse texto. Vocês não têm a impressão que Paulo estava vendo você quando estava descrevendo esse texto? Ele estava te vendo na tua vida, ele estava descrevendo a sua vida, a sua realidade. Vocês têm essa impressão? Fica claro, acho que para todo mundo, que o homem é mau, essencialmente. Tem até aquela célebre experiência que os bebezinhos, quando são muito pequenos, eles são assim, tendem a ser egoístas. Então, eles tendem a pegar as coisas para si, não querer repartir, instinto de sobrevivência, querem se alimentar, pegam as coisas para eles, os brinquedos deles. E você depois vai ensinando a compartilhar e tal, mas desde pequeno a gente tende a querer as coisas para nós mesmos. E esse conflito, né, esse grande conflito, a Bíblia ensina que ele vem desde o início da humanidade. Ele entrou no mundo originalmente pelo pecado de Adão e Eva, e é assim assim como o pecado entrou por um homem, né, ou por um casal, ele foi passado a toda a humanidade. Então todo mundo que nasce nesse mundo, nessa atual condição, tem a tendência pecaminosa, a tendência que Paulo diz, a tendência da carne. É verdade. E o livro de Gálatas ele vai trazer para a gente uma lista de vícios, coisas ruins que a gente tem na nossa carne. E ao mesmo tempo vai fazer um contraponto com uma lista de virtudes, coisas boas que nós precisamos ter. O Espírito Santo ele concede a todos nós frutos do Espírito, assim como também na carne nós temos coisas ruins que nós precisamos mudar. No próximo bloco a gente continua esse assunto. Eu espero você, não sai daí. Código Aberto está de volta, estamos falando sobre viver no Espírito. O que significa viver no Espírito? A gente acabou de falar que existem duas naturezas que vivem brigando dentro do nosso coração. E aqui com os meus convidados estamos falando então sobre vícios e virtudes, coisas boas que temos boas através do Espírito Santo e coisas ruins na nossa carne. Mas antes de continuarmos nosso assunto, eu tenho para falar para você o nosso código de hoje, concorrendo, então valendo um CD do Wagner Dida, Quem Imaginou. Fica ligado no nosso código de hoje, que é menos 15x mais 9y é igual a viver no Espírito. O código de hoje é a síntese do assunto que estamos estudando e agora vamos entrar no assunto que vai desvendar para você, vai abrir o enigma de hoje. Pessoal,
Qual é o texto que fala então dessas coisas ruins, desses vícios que nós temos dentro do nosso corpo, na nossa carne? Quem fala pra gente aí? Gálatas 5, a partir aqui Sim. do versículo 16, é isso mesmo? A 16, partir do né? versículo 16. Pronto. E nós vemos aqui, ó, andai no Espírito e jamais satisfarei a concupiscência da carne. E lá no versículo 19, mais diretamente, diz, ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas. Ufa! A gente fica até mais pesado depois de ler uma lista como essa, não é verdade? É muita coisa, né? Muita coisa que nós temos. Alguém pode até estar em casa dizendo assim, não, eu não sou uma pessoa ruim, eu sou uma pessoa maravilhosa, eu ajudo as pessoas. Mas, querendo ou não, todos esses sintomas estão numa partezinha nossa que a gente tem que excluir da gente, a gente tem que tirar. É uma briga constante. Nós temos ou não temos essas características dentro de nós? Todos temos, né? Todos temos e em todos os momentos em que a gente não anda com o Espírito de Deus, a gente é acometido por 1, 2, 3, 4 ou até 15 dessas coisas apresentadas aqui. Quantas coisas? 15. 15? Ah, esse número te lembra alguma coisa? Não, foi sei. um número que eu Ok. joguei aqui só O pessoal para... de casa, acho que 15, ok. É, Vamos lá. mas aí, aquele que anda no Espírito de Deus, aquele que não anda segundo a carne, mas anda segundo o Espírito, que a Bíblia coloca aqui desse jeito bem claro, ele reflete, ou ele tem, ou ele recebe o fruto do Espírito de Deus. E o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Ah, até uma discussão, né, em se colocar no plural ou no singular, né? Os frutos do Espírito ou o fruto do Espírito. Você está me corrigindo que no último Não, bloco eu não falei estou te frutos, é corrigindo. isso? Porque não está errado, né? Não está de todo Mas errado. o certo é fruta, que a gente acaba O falando fruto. frutos por serem vários, mas seria uma ideia de um fruto que tem isso. várias repartições. Tem até aquele exemplo da laranja, que tem Ok. os gomos. Ok. Não, é Eu que vou achei que você preferir estava me uma corrigindo, jaca. cara. Não estou te Como eu gosto de uma jaca. jaca. Então, uma Uma jaca. jaca. vários Uma gomos. jaca. Eu pensei numa tangerina, Com vários mas gomos. uma jaca. Mas o fruto Mas- do Espírito, ou os gomos desta jaca, é amor, alegria e paz, paciência, afabilidade e bondade, e fidelidade, humildade e autocontrole, ou domínio próprio, que aparece em outras versões. Esse é o fruto do Espírito, produzido pela vida que anda no Espírito. Só antes da gente continuar, eu queria chamar a atenção só para o verso 16, que a gente leu lá no começo, que diz assim, andai no Espírito, né? Uhum. Esse andai, acho que é interessante porque, em primeiro lugar, a forma como uma pessoa anda comunica alguma coisa a respeito dela. A gente, mesmo sem falar, a gente já comunica de várias formas, como a gente se veste, como a gente anda, como a gente se gesticula e tal. E você, às vezes, você vê, por exemplo, nesses concursos das modelos lá, elas são treinadas a andar de um jeito, porque elas querem comunicar alguma coisa com o jeito de andar. Ou certas tribos urbanas, isso você vê muito em São Paulo, elas andam de certa maneira. E você percebe que a pessoa comunica alguma coisa quando ela está andando. E outra coisa, quando Paulo diz assim, andai no Espírito, dá um sentido de movimento também. A vida cristã não é estática, não é esteja no Espírito, é andai no Espírito, uma coisa que exige continuidade, exige movimento. E, inclusive, aqui o nosso guia aqui de estudo, né, afirma assim, que um negócio muito interessante que eu não sabia, os cristãos eram conhecidos como seguidores do caminho. Né? Eram conhecidos assim antes de serem chamados cristãos. Então, andar é usado várias vezes na Bíblia como essa analogia de andar e a jornada espiritual de uma pessoa, a caminhada da pessoa. Quando Paulo diz assim, andem no Espírito, Paulo está dizendo assim, vivam no Espírito. Andar no Espírito é viver no Espírito. Né? E Paulo, se você continuar ali no verso 16, 17, depois no 17 Paulo fala da velha natureza, que deseja o que é contrário ao Espírito, e da nova natureza, que é a natureza que é
colocada em você quando você anda pelo Espírito. E ele diz assim no 18, mas se vocês são guiados pelo Espírito, não se encontram em sujeição ao sistema resultante da perversão da lei em legalismo, que é o assunto que a gente viu há algumas semanas aí atrás, que quando você não anda no Espírito, você perverte a lei. Você transforma a lei num processo de legalismo. Mas quando você anda no Espírito, você promove o fruto do Espírito. Aí a lei passa a ser o quê? Boa. O mandamento passa a ser justo, passa a ser bom, como é de fato. E, Daniel, é interessante notar que é o fruto do Espírito. Sim. Muitas vezes a gente quer viver o fruto da Cecília, o fruto do Paulo, Sim. o fruto do Daniel. E aí a gente não consegue desenvolver essas características todas. E eu já ouvi muitos falando assim, mas eu nasci dessa forma, eu sou assim. Mas veja bem, o Espírito quer desenvolver um fruto na nossa vida. Não é que nós somos naturalmente todas essas características lindas, mas se nós permitirmos, o Espírito pode fazer com que cresça e se desenvolva esse fruto dentro de nós. Legal. Então, Cecília, está dizendo que é possível você ser feliz, apesar de viver numa guerra, de talvez ter nascido de um jeito, de ter o Espírito Santo de um lado, sabe, a nossa tendência carnal de outro. Você está dizendo que é possível ser feliz, então, ser dessa maneira, assim, no meio dessa guerra? Certamente, o conflito nunca acabará. Ou melhor, ele acabará. E será uma ocasião muito feliz. Mas enquanto vivermos aqui neste mundo, nós teremos sim conflito. Mas nós precisamos permitir que o Espírito desenvolva o fruto em nós. E exatamente esse é o assunto do Giro Universitário que você vai assistir agora. Acompanha comigo. O Giro Universitário de hoje foi parar no Recôncavo Baiano, no município de Cachoeira, que fica a 116 quilômetros de Salvador. Lá encontramos as faculdades adventistas da Bahia, que oferecem ensino básico, graduação e pós-graduação em regime de internato e externato. E tem como objetivo prover uma educação cristã que desenvolva as potencialidades físicas, mentais e espirituais mediante elevado padrão de ensino e baseado no contexto dos valores bíblico-cristãos. E é de lá que vem as respostas para a pergunta do Giro Universitário de hoje. Como você acha que podemos viver uma vida feliz enquanto estamos constantemente sendo puxados entre maus desejos e desejos movidos pelo Espírito Santo? Na minha opinião, eu acredito que Deus nos fez para sermos felizes. Mas entrando neste assunto em meio a essa guerra espiritual entre as forças do bem e do mal, eu acredito que a solução para nós vencermos é nos manter em comunhão com Jesus Cristo. É complicado, mas eu creio que nós devemos constantemente orar a Deus e aquilo que nós cometemos de ruim através dos nossos desejos, nós devemos nos arrepender, buscar em Deus a força para que nós possamos gradativamente, a cada dia, mesmo com os erros, poder alcançar a santidade através do meio da oração, da palavra, do estudo da palavra e da comunhão com Deus. A essência da vida do cristão é a oração e a comunhão com Deus. Eu acho que a oração serve para isso também, para nos ajudar a decidir o que é melhor para a gente, mesmo com os nossos desejos ou com os conselhos que outras pessoas estejam dando para a gente. Na Bíblia, nós encontramos um momento em que Deus conforta Paulo, dizendo que a graça dele basta e que são nos momentos da fraqueza em que nós somos fortalecidos através do poder de Deus. Fazer aquilo que é certo nunca foi fácil. Exige dedicação. Ouvir a voz de Deus exige que você tenha comunhão com Ele. Fazer aquilo que Deus quer, que parece ser muito difícil, só vai ser possível na sua vida se você der ouvido à voz do Espírito Santo. Então há momentos na vida em que, infelizmente, nós somos puxados mesmo e somos inclinados ao pecado. Mas são nesses momentos de fraqueza, de declínio espiritual, que nós encontramos forças em Jesus Cristo para vencer. A nossa natureza é uma natureza pecaminosa, infelizmente. Mas nós já temos algo que o pecado não pode nos tirar, que é a vitória em Cristo. Essa tem que ser a nossa felicidade. Quando nós estivermos tentados, quando nós estivermos entre essa guerra, nós temos que lembrar que a vitória já é nossa. Nós só temos que nos posicionar ao lado de Cristo. Deus, através do seu Espírito Santo, Ele nos dá a remissão dos nossos pecados, na qual Ele sabe que caímos, mas também Ele nos dá a oportunidade de nos levantarmos para que possamos continuar firmes na sua caminhada espiritual, na sua breve volta. Quando nós estamos com Jesus, ligados a Jesus, Ele vence por nós, Ele luta por nós.
E em meio a esse conflito todo, nós podemos ter a segurança de que Ele, do nosso lado, vai ser tudo mais fácil. E aí nós vamos conseguir ser felizes. Muito bom, esses foram os comentários dos alunos universitários da Faculdade Adventista da Bahia, conhecido como IAN. Lá é onde eu trabalho, lá é o meu lar, e você pode conhecer um pouco mais sobre os cursos disponíveis nesse endereço que está aparecendo aí no seu vídeo. O pessoal falou sobre essa luta, sobre essa guerra, e a gente viu então essa lista de vícios, de virtudes. Será que muitas vezes os vícios eles estão predominando na nossa vida? Então, falando sobre os vícios, eu quero fazer uma pergunta para mim, em primeiro lugar, depois para vocês e para você em casa. Às vezes a gente pega tem uma lista aqui, né? Tem 15 vícios. Quantos vícios são? 15. 15, ok. Aí tem 15. Uns que são muito claros, por exemplo, orgias. Sim. Tudo bem, todo mundo já fica escandalizado. Orgias, nossa. Prostituição. São bem evidentes. Agora, na mesma lista, em pé de igualdade, está, por exemplo, ciúmes. Facções, então, dentro da igreja, dentro da convivência entre os irmãos. Será que a gente aceita? Tudo bem, ciúme, iras, pelejas, essas brigas. Quanta gente que a gente não fica escandalizado. Não perdoa o irmão. Não perdoa, coisas assim que aparecem no dia a dia, mas a gente fica super escandalizado se tem, super horrorizado. Se tem um cara lá, entra na igreja todo bêbado, tal, bebedices e tal, isso a gente não admite. Mas inimizades e tal, dissensões, isso aí tudo bem, é assim mesmo. Então, às vezes a gente faz essa hierarquização, assim, a gente tem um zelo tremendo por certas coisas e por outras que são importantes também a gente deixa passar e cria na nossa cabeça essa diferença que não existe. Em essência, não existe. Então é bom a gente dar uma analisada nessa lista e dizer assim, quais será que eu estou alimentando sem perceber, né? Talvez nem esteja dando importância, que são realmente tão maléficos, tão ruins. A gente tem que perceber isso aí, realmente. E a gente costuma, pegando o gancho aqui do Paulo, a gente costuma sempre olhar para o outro. Sim. Né? E a gente faz a comparação. O erro do outro é sempre mais grave que o nosso erro. Então, se a gente vê um camarada que pratica aí orgias, aí a gente aponta o dedo e faz, nossa, como é que pode? E a gente condena essa pessoa no olhar, a gente condena essa pessoa na nossa ação. Por quê? Porque o que a gente faz não é aquilo que a gente diz que é mais pesado. Só que aí a Bíblia dá esses 15 exemplos, mas diante de Deus, os pecados são pecados. Você peca porque tem um pastor, amigo meu, chamado Manolo Damasio. Ele é pastor em Brasília hoje. E o Manolo, ele diz assim, pecado é tudo aquilo que eu faço longe de Deus. Exatamente. Seja o que for. Tudo que eu faço longe de Deus é pecado. Então a gente não pode ficar comparando. O pecado do Paulo é maior do que o meu. Tudo que a gente faz longe de Deus é pecado. E todos nós, como diz Romanos, todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. E carecemos que o fruto do Espírito seja colocado em nós. Reproduzido. No próximo bloco a gente vai falar um pouquinho mais então sobre o fruto do Espírito e sobre alguns verbos que a gente encontra aí nesse texto de Gálatas. A gente já falou sobre andar, depois a gente vai ver sobre ser guiado, ouvir, viver, crucificar, verbos que são importantes para a gente realmente viver no Espírito. Antes do intervalo eu quero deixar ainda para você o código de hoje, menos 15x mais 9y, 15 a gente já sabe, 9 é o oposto, é igual a viver no Espírito. Você tem até a hora do intervalo para você tuitar para a gente, @código aberto NT e concorrer ao CD do Dida. Eu espero você, não sai daí, até daqui a pouco. Olá, a dica cult de hoje é o livro de Randy Maxwell. O Retorno da Glória é um chamado de Deus para nos tornarmos o que Ele espera que sejamos, uma geração reavivada e determinada a viver a mensagem do amor e do poder de Deus. Para saber onde encontrar esse livro, é só você acessar o blog do Código. Eu te espero na próxima dica cult.
Já estamos no terceiro bloco do Código Aberto, o seu programa de estudo semanal da Palavra de Deus. E nós temos então um presente para você, como a gente sempre oferece no terceiro bloco, que é um material para você estudar a Bíblia, você conhecer as principais doutrinas da Bíblia. O que acontece com a pessoa quando ela morre, sobre a volta de Jesus, sobre alimentação. O que a Bíblia diz? Eu posso comer qualquer coisa? Assuntos variados sobre a lei, sobre a Palavra de Deus, aqui de graça para você. Só você escrever para esse endereço que está aparecendo aí e vai chegar logo, logo aí na sua casa. Mas a gente também tem um presentinho para chegar aí na sua casa, que é o CD novo do Dida. Você tweetou pra gente, você tem mais apenas alguns segundos aí para dizer o que é menos 15x mais 9y igual a viver no Espírito. Você tem 30 segundos. Acabou o tempo. Então vamos lá. Pessoal, meus convidados aqui, o que vocês acham? Quer dizer, o 15, o que é o 15x aqui? Já falamos várias vezes, né? Os 15 vícios. Então, menos 15, né? A gente tem que tirar esses 15 vícios aí. E mais o quê? Mais 9... Não, Daniel sempre fala. Daniel. Paulo. Virtudes. As 9 virtudes. Quem estava em casa aí, se deu para contar aí nos dedos aí, né? Então, 9 virtudes. Então, precisamos tirar realmente esses vícios do nosso coração. Precisamos acrescentar o fruto do Espírito, essas virtudes. E nós vamos então poder, o quê? Andar, viver no Espírito Santo. Parabéns a você que acertou o código de hoje. Estava bem fácil, hein? Então, você logo, logo vai ver aí pelo Twitter o Código Aberto tweetando o vencedor. Dentre aqueles que acertaram, o escolhido no sorteio, que vai levar então hoje para casa o CD do Dida, Quem Imaginou. E a gente tem que continuar o assunto aqui porque o assunto não para, está muito interessante. Vamos falar então sobre o fruto do Espírito Santo? A gente viu que são 9 características. Quais chamam a atenção de vocês aí? A primeira é o amor, né? É a primeira e também é a central, né? O amor é a característica da qual derivam todas as outras, é a chave para as outras virtudes. E é interessante que outras culturas também faziam suas listas de vícios e virtudes. Uma lista que a gente conhece muito é a dos 7 pecados capitais, sim, por exemplo, que não deixa de ser uma lista de vícios. Mas nas outras culturas que não são culturas cristãs, o amor não figura exatamente como uma virtude. Porque quem sabe o amor passe uma imagem de fraqueza e não, sim, uma imagem de força. Mas no cristianismo, não. No cristianismo, o amor é a base de tudo. E quem ama de verdade, ama a Deus, ama ao próximo, aí ele vai, com a ajuda do Espírito e não com a própria força, desenvolver todas essas características pela graça de Deus. Que legal, o amor, né? E vocês dois aí, uma característica aí do fruto que chama a atenção de vocês? Vocês têm alguma assim em particular dentre essa lista aí de 9 coisas boas aí? Tem uma que, particularmente para mim, é difícil, assim, eu acho difícil particularmente, que é a mansidão, porque... Cara, você parece uma pessoa tão mansa, cara. Então, aí que tá, porque é difícil você calibrar a mansidão. Porque se você vai no limite, as pessoas podem te prejudicar, podem se aproveitar da sua mansidão, entendeu? Um exemplo clássico é, você lá vai consertar o seu carro, o mecânico não faz o trabalho direito, você vai ser manso, vai ficar tudo bem? Alguém passa na fila, você está na fila do banco, alguém passa na sua frente, não, vou ser manso, não vou fazer um AUE aqui à toa. Tal. Então, como é que equilibrado, como é que você vai ser equilibrado? Na mansidão é difícil. Sabe que Jesus deu uma dica para isso, né? Ele nos instruiu a sermos prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Ou seja, mansos, sim, mas prudentes. E inteligente aí, sagaz. O que me chama a atenção, e aqui eu destaco algumas coisas que são interessantes. Por exemplo, o plano de Deus... ele não é só restaurar você espiritualmente. A gente faz muito essa divisão, né? Espiritual e a vida espiritual, a vida profissional, a vida amorosa, a vida... Tudo é espiritual, na verdade, né? A didática que a gente às vezes tem que usar é separando para que haja um entendimento melhor. Mas tudo é espiritual. Você, por completo, é espiritual. Mas separando aqui Deus, ele não quer restaurar tão somente o campo espiritual. Deus quer restaurar o campo físico e o mental. O Espírito Santo, ele só pode completar a obra em você se ele promover mudanças nessas áreas.
o espiritual, o físico e o mental. E aí, quando eu olho, por exemplo, para o autocontrole, fruto do Espírito, domínio próprio, essa é uma das coisas mais difíceis, e eu digo por experiência própria, é uma das coisas difíceis de você perceber, de você fazer. Por quê? A própria Bíblia diz, o que eu quero, eu não faço. E o que não quero, isso eu faço. Então, qual é o desafio que o Espírito Santo te lança? Ele te lança exatamente o seguinte: a tua natureza está te puxando para um lado, só que você precisa decidir outra coisa. Aí a gente sai daquela questão assim, mas eu não consigo. Quem foi que disse que não? Mas não vai dar. Quem disse que não? Mas eu tento e não consigo. Meu irmão, tentar é coisa do Satanás. Tentar é para Satanás. Você consegue, você tem que dizer assim, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. A gente tem que dizer que pode. É difícil a gente dizer que pode às vezes, porque a gente é tentado a fazer exatamente o contrário. A dizer, não vai dar, porque é assim, porque eu sou assim, eu nasci assim. Mas a grande verdade é, Deus quer transformar você a ponto de você decidir. Veja, Ele não vai decidir por você, nem vai fazer por você, mas Ele vai promover um ambiente, que é o que o Espírito Santo faz. Quando você anda no Espírito, Ele promove um ambiente tão livre, tão filtrado do pecado e de coisas ruins, que você se torna apto para decidir. Decidir o quê? Decidir continuar a viver no Espírito. Legal. A ser guiado pelo Espírito. Você falou palavras-chave agora, palavras-chave que são andar, viver, ser guiado. Esse texto de Gálatas, ele fala vários termos que ajudam a gente a entender como a gente está vivendo no Espírito. Primeiro, andar, a gente já comentou, que sempre é algo contínuo. Outra palavra que aparece no versículo 18 é ser guiado, que dá uma ideia de direção. A gente ouve a voz do Espírito Santo falando com a gente. Vocês ouvem o Espírito Santo falando com vocês, o que vocês devem fazer? A gente às vezes chama de voz da consciência, mas a gente tinha que parar para prestar atenção que é Deus, é o Espírito falando com a gente. Vocês ouvem essa voz? Certamente. E como é bom quando seguimos e quando é triste aquelas vezes em que mesmo ouvindo deixamos de fazer. A gente tenta apagar o fazer rápido para aquela voz não convencer a gente de fazer aquilo que a gente não quer fazer. É que quando a gente abre as janelas da alma, os nossos olhos, e a gente vê coisas, quando a gente abre os ouvidos para ouvir outras coisas, o que acontece? A gente pode limpar ou sujar a mente. E uma mente suja, o Espírito Santo continua falando, só que a mente suja ela não consegue perceber. E ela pode perceber qualquer uma outra coisa e pode até se confundir e achar que aquilo é a voz do Espírito Santo. E na verdade não é. Então o Espírito Santo ele fala, mas ele fala sempre, isso é uma verdade. Tem gente que acha, o Espírito Santo não fala mais comigo. Opa, ele fala sempre, você que não ouve. Essa é a diferença. O Espírito Santo vai falando, mas se a mente estiver suja, a mente não percebe a voz do Espírito Santo. É que o consumismo ele entra no cristianismo de diferentes formas. Uma das formas que ele entra é o Deus da prateleira, que você quer, assim, eu quero um Deus que seja assim, do meu jeito. Como se você estivesse consumindo vários deuses, eu quero esse aqui. Você decide o Deus que você quer. E não está disposto a ouvir o Deus que existe e que se apresenta a você e se comunica com você. Você tem que se colocar disposto a isso, a ouvir do Deus que existe como Ele é e como Ele quer que você seja, como Ele propõe a vida para você. E não, eu não gosto do Deus assim, eu prefiro um Deus que seja assim, que me dê mais liberdade, que deixe fazer o que eu quero, não sei o que, eu não gosto muito. Aí você quer transformar Deus num produto. E embora essa metáfora da prateleira ela seja muito vívida e muito precisa mesmo do que acontece, esse comportamento é um comportamento muito antigo, que vai lá para Caim e se manifestou, por exemplo, na vida de Saul, que queria ouvir a voz de Deus, mas queria ouvir uma voz favorável, uma voz que dissesse aquilo que ele também queria ouvir. E quando aquela voz não era favorável, ele ia lá e fazia diferente, achando talvez que aquela fosse mesmo a vontade de Deus. Então nós temos que ter cuidado. Interessante é que ele ouviu, né? Ele ouvia. Ele quis ouvir uma voz e ele ouviu. Ouvia. Então nós temos que ter cuidado, porque essas vozes que ouvimos, elas têm que ser provadas pelas Escrituras. As Escrituras são a vontade revelada de Deus para nós. Então provemos, porque o coração do homem é
enganoso. Verdade. E a gente falou então na lição de outras palavras também, como viver, no versículo 25, como andar no significado de sujeitar-se, que é muito complicado, se sujeitar a uma voz, fazer uma coisa que você não quer fazer, mudar suas próprias vontades, que está lá no versículo 16. Agora, o último termo, que é o mais difícil que eu imagino, que está no versículo 24, onde diz: os que pertencem a Jesus Cristo crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Acho que a palavra mais difícil é crucificar. Eu quero fazer uma paráfrase aqui. Eu tenho um livro aqui na minha mão, eu não vou divulgar aqui exatamente qual é esse livro, mas é de um autor chamado Mário Sérgio Cortella. Esse livro diz assim: não nascemos prontos. E ele tem umas provocações filosóficas aqui que eu acho muito interessantes. E tem uma parte que ele fala assim: cuidado com a tacocracia. Ele chama de tacocracia, palavra difícil até para mim falar. Ele pega um termo do grego chamado tacos, que é rápido. E ele diz assim: hoje nós vivemos num tempo onde tudo é rápido. Tudo é rápido. E tudo é classificado pela rapidez. Se não é rápido, não é bom. Se é lento, não serve para nós. E ele vai fazendo uma analogia. Ele diz assim: nós estamos próximos, muito próximos, de uma tacocracia, na qual a rapidez em todas as áreas aparece como um poder quase despótico e como exclusivo parâmetro para aferir se alguma situação, procedimento ou relação serve ou não serve, é boa ou não, como eu disse. Aí ele diz assim: não temos mais tempo. Cada dia levantamos mais cedo e vamos dormir mais tarde. E ele vai fazendo uma analogia. O que ele quer dizer? A gente se enche de coisas, preenche o tempo com tudo que é coisa, quinquilharia da vida. E a gente vai apressando o ritmo. E aí Deus está dizendo assim: filhinho, desacelera. Dá um tempinho. Para. Martinho Lutero dizia: quanto mais coisa eu tenho para fazer, mais tempo eu tenho que orar. Para. Converse com Deus. Vai falar com Deus. E aí a gente está fazendo exatamente o contrário. O tempo que a gente deveria dispor para Deus, a gente não dispõe. Consequentemente, é impossível crucificar o eu. É impossível crucificar o eu se você não tomar tempo para subir na cruz. É impossível. Andar ao Senhor lado a lado. Você tem que estar ali, você tem que parar. E no tempo de Deus, Enoque, você tem que estar lá, sacrificando sempre. É isso que nós precisamos. Tempo. E eu agradeço a vocês por todos os comentários, por esses 3 programas que vocês tiveram aqui junto com a gente no Código Aberto. Você que está em casa, eu quero dizer que você precisa aprender a viver no Espírito. Você precisa ter tempo para andar com Deus, para crucificar o seu eu. Essa guerra já está vencida. Você pode vencer. Pelo poder do Espírito Santo, você pode ter uma vida nova, uma vida ao lado do Senhor Jesus Cristo. A gente vai ficando por aqui. Você termina ouvindo uma música muito especial cantada pelo Daniel Salles. Até o próximo programa. Um grande abraço. Vejo que você já não é mais o mesmo. Tem evitado o meu olhar, meu abraço. Tenho visto você se escondendo, como se eu não fosse o seu pai, seu amigo. Por que não tentar recomeçar daqui e reviver os bons momentos felizes dos dias em que andávamos só nós dois, sem medo, sem receio, apenas pai e filho.
Então volta e deixa de fugir de mim. Volta, não vê que por aí é o fim. Eu lhe dou um recomeço, eu lhe declaro inocente. Tão somente volta para mim. Você pode até tentar fugir mais uma vez e até outra vez evitar o meu olhar como já fez. Só não vai conseguir mudar meu coração, que para amar escolheu você. Por que não tentar recomeçar daqui e reviver os bons momentos felizes dos dias em que andávamos só nós dois, sem medo, sem receio, apenas pai e filho. Então volta e deixa de fugir de mim. Volta, não vê que por aí é o fim. Eu lhe dou um recomeço, eu lhe declaro inocente. Tão somente volta para mim. Você pode até tentar fugir mais uma vez e até outra vez evitar o meu olhar como já fez. Só não vai conseguir mudar meu coração, que para amar, sim, para amar, escolheu você.